povo de Deus, povo amado, povo abençoado. Eu não sei que horário você vai estar vendo esse programa de televisão, mas eu quero te cumprimentar com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu quero falar para você neste dia de hoje, ao qual você que acabou de ligar o seu aparelho receptor para nos receber dentro da tua casa com uma palavra de Deus para a sua vida. Palavra essa que vai mudar o seu jeito de pensar, a sua forma de agir. Palavra essa que vai te aproximar mais para perto de Deus. E eu tenho certeza que todo aquele que dá ouvido à voz, à palavra de Deus, ele começa a receber os benefícios da parte de Deus. Porque bem verdade é que quando eu não dou importância para a palavra de Deus, quando eu não acredito na palavra de Deus, é verdade que eu tenho certeza do que eu vou falar, que quando nós não damos crédito ao nosso Deus, nós estamos virando as costas para Ele. E não é isso que Ele deseja de nós. Ele deseja que eu e você estejamos a cada dia dando crédito à sua palavra, rendendo graças ao teu nome, confiando naquilo que Ele pode fazer por nós. Afinal de contas, nós somos seus filhos, nós dependemos dEle, e a Bíblia diz que Ele é o nosso Pai, o Pai de toda a verdade, que é a palavra de Deus. E meditando na palavra de Deus, eu aprendi esta fala com um amigo, pastor Irã, que também está nesta grade de apresentação. E uma coisa que nós temos que colocar em prática é ouvir e praticar a palavra de Deus. Então ele sempre falou isso, meditar. E meditar é uma coisa que nos faz ganhar tempo. Eu não vou falar perder tempo. Perder tempo é quando eu pego um jornal e começo a ler ali, fico ali 10, 15, 20 minutos, meia hora, vendo notícias que não vão edificar a minha vida e muitas das vezes vai me trazer até tristeza. Mas quando eu pego a palavra de Deus e começo a meditar, ela vai me trazer esperança. Ela vai mudar a minha história. Ela vai me ensinar a confiar num Deus que eu não vejo, mas Ele está vivo e trabalhando ao meu favor. Porque a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, Ele é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, meditando nessa palavra, você que está me vendo aí na tua casa, pega este livro santo, este livro poderoso, este livro que nos ensina. Ah, pastor, mas eu não tenho uma Bíblia em casa. Mas se você tem um celular e uma internet aí, um computador, você pode abrir aí no aplicativo e acompanhar a leitura dessa palavra para que você possa entender e compreender aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Você que parou para dar crédito a esta palavra. Porque quando a gente para dar crédito à palavra de Deus, nós paramos para ouvir o nosso Pai falando. O nosso Pai Celestial. Aquele que nos criou para o louvor da sua glória. Então eu entendo que meditando nesta palavra, ela vai me ensinar a fazer as coisas certas. E no livro de Mateus, capítulo 14, versículo de número 13, nós vamos ler uma palavra onde o Senhor Jesus, o Filho de Deus, vai fazer uma multiplicação dos pães e peixes. E olha que coisa tremenda. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo, aleluia, o povo seguiu a pé desde as cidades. Aleluia. E olha que coisa tremenda. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão por ela, ou para com ela, curou os seus enfermos. Olha que Deus tremendo. Olha que Deus maravilhoso.
Jesus agora vai começar a mostrar para o seu povo o teu poder. E a Bíblia diz que Jesus saindo à parte, Jesus agora vai para um lugar deserto, e o povo que seguia Jesus naquela época, sabendo que ele vai para um lugar deserto, o povo vai seguir Jesus. E a Bíblia diz que uma multidão agora está seguindo a Jesus, porque quem se aproxima dele não quer se afastar dele, porque é boa, a presença dele é boa. A presença de Deus nos faz sentir paz. A presença de Deus, o Filho de Deus, nos faz sentir seguro. E agora aquela multidão está seguindo a Jesus porque está sentindo o que eles nunca sentiram. Uma paz de estar perto daquele que a Bíblia diz que é a paz. Então agora, Jesus saindo, a multidão agora vai ir até Jesus. E Jesus, quando olha, nós acabamos de ler, ele vai ficar possuído de íntima compaixão. Porque no meio daquela multidão tinha pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas precisando de um milagre, precisando de algo que só ele sabe fazer. E por ele saber que tinha uma multidão enferma, Jesus agora vai fazer o que ele é acostumado a fazer. Pastor, o que ele é acostumado a fazer? Ele é acostumado a fazer milagres, a curar, a libertar e a apresentar o caminho da salvação. Então a Bíblia diz que ali no meio daquela multidão tinha muitos enfermos. E foi isso que nós acabamos de ler. No versículo de número 14, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, e curou os seus enfermos. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa da parte de Deus. Ele vê aquele povo seguindo ele, uma multidão, e pessoas que além de estar enfermos, não estavam desistindo da sua caminhada. Diferentemente de nós nos dias de hoje, que às vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes nós estamos no templo, e alguém fala algo e nós nos entristecemos, e abandonamos a Jesus, saímos da igreja, e vamos para outros caminhos, e sabemos que só Ele tem o caminho da salvação, e sabemos que quando nós nos arrependemos e voltamos para Ele, Ele está com os braços abertos para nos receber, diferentemente de pessoas. Então Jesus, sabendo disso, Jesus vai fazer um milagre, Ele vai curar os enfermos, para que eles pudessem ver as maravilhas de Deus sobre a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. E depois dele curar os enfermos, olha que coisa tremenda. Jesus se move de íntima compaixão, ele cura as pessoas. E sendo chegada a tarde, seus discípulos, aproximando-se dele, dizendo: o lugar é deserto. Meu Deus. E a hora já avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Olha, Jesus, porém, respondendo, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, que viam os sinais, os prodígios e as maravilhas, agora vão falar: Jesus, despede a multidão, porque já está muito tarde. Eles já estão aqui com a gente ouvindo a palavra. Engraçado, o que me chama a atenção é que eles que estavam aí estavam sendo alimentados pela palavra de Deus. E os discípulos falam: despede a multidão, para eles saírem daqui e ir pelas aldeias e comprar algo para eles comer. E Jesus fala num tom mais sério com os discípulos. Jesus agora fala assim: dá vocês a eles de comer.
Mas o negócio, irmãos, é que só tem para dar quem busca. Os discípulos estavam andando com Jesus, mas eles estavam dispersos. Então eles não tinham nada para dar para a multidão. Mas Jesus tinha, como sempre teve. Porque todas as vezes que eu e você chegarmos diante dele em oração, em súplica, em clamor, ele vai ter algo para nos oferecer. Ele vai ter algo para mudar a nossa história. Ele vai ter algo para nos fazer caminhar um pouco mais. E olha que coisa tremenda. Aleluia. Jesus, porém, lhes disse: não admite que vão, dá-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Olha, o que eles falam? Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Marcos vai dizer que um garoto tinha esse pão e esse peixe, um garoto. E os discípulos agora estão falando no livro de Mateus que só tinham ali, senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhes disse: trazei-mo aqui, traz aqui. Jesus fala: traz aqui esse pão, traz aqui esse peixe. Que coisa tremenda. E eu imagino eles vendo a multidão, os discípulos vendo a multidão, o povo ali sendo alimentado pela palavra de Deus. E agora Jesus vai fazer um milagre, o sobrenatural, na frente de todos aqueles que estavam ali, porque o nosso Jesus é assim. Aquilo que eu e você conseguimos fazer, ele não vai descer do céu para fazer. Guarde isso. Guarde isso na tua mente. Mas aquilo que eu e você conseguimos fazer, de maneira nenhuma ele vai descer do céu para fazer. Mas o que eu e você não conseguimos, que não temos condições de fazer, e isso é o que ele vai fazer, que nós classificamos e chamamos de milagre. É isso que Jesus faz. O que ninguém faz é o que ele faz. E olha que coisa tremenda. Aleluia! Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhe aos discípulos, e os discípulos à multidão. Olha que coisa tremenda, como que o nosso Deus é organizado. Como que o nosso Deus faz as coisas perfeitas. Não é de qualquer maneira. Ele chama a multidão, manda se assentar, porque o nosso Deus, ele faz as coisas tudo organizado. Diferente de mim e de você, que pensamos numa coisa agora e daqui a pouco vamos fazer outra. De repente, muitas das vezes, nós começamos a fazer uma coisa aqui, alguém nos chama, nós deixamos aquilo ali e vamos fazer outras coisas e acabamos deixando aquilo desorganizado e voltamos, e muitas das vezes até esquecemos daquelas coisas que estávamos fazendo, e depois para retomar fica até difícil. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus é organizado. E olha que coisa tremenda, ele manda a multidão se assentar, ele toma, olha só que coisa tremenda, toma os pães e os 2 peixes, e ele vai fazer uma coisa que eu e você devemos fazer sempre. Ele ergue os seus olhos aos céus, ele se liga diretamente com o Pai que está no céu. Ele sabia que acima dele tem um Deus que ia usar a vida dele para fazer milagres no meio do povo. E ele olha para o céu, e olha que coisa tremenda, e ele abençoa. Olha que coisa tremenda. Você tem olhado para os céus? Você tem abençoado, que muitas das vezes a gente somos seres humanos. Muitas das vezes nós recebemos
uma quantia em dinheiro em nossas mãos e às vezes olhamos assim e até reclamamos. Falamos, olha essa mixaria, né? Muitas pessoas falam assim, olha essa merreca, isso não dá para nada. Ao invés de pegar e olhar para os céus e abençoar, porque quando você apresenta para Deus, você agradece a Deus, Deus faz a multiplicação na minha e na sua vida. De repente você está me vendo hoje, nesse dia de hoje aí, e não sabe porque as coisas não andam na tua vida, porque muitas das vezes você esquece de olhar para o céu e agradecer. Nós temos vivido dias terríveis, onde nós temos visto as enfermidades assolando o povo. Agora, por esses dias aí, nós temos visto aí toda a nação sofrendo com esse mosquito da dengue, pessoas morrendo, pessoas ficando hospitalizadas. E muitas das vezes a solução é uma só. Pastor, e qual é a solução? Olhar para o céu e agradecer a Deus por estar vivo, porque no meio das adversidades, Ele tem cuidado de nós. Jesus agora está ensinando os discípulos, está ensinando a multidão e está nos ensinando que quando nós abençoamos e damos graças a Deus por aquilo que recebemos, Ele multiplica nas nossas vidas. Então agora os discípulos vão ver Jesus fazendo um ato de fé, um ato de crer no Pai que está no céu, um ato de que eles também um dia teriam que fazer essas coisas, porque nosso Jesus só estava simplesmente ensinando. Porque eu li na palavra de Deus que aquele que prega, ele ensina. Aleluia! E você que está me vendo aí agora, você está aprendendo mais um pouco da palavra de Deus, que vai te ensinar e me ensinar a ser grato a Deus por pelo menos estar vivo. Aleluia! Porque quantas pessoas desejou esse dia de hoje e já não estão mais nesta terra. Mas nós não, nós estamos vivos. E vivo, dá graças a Deus. Vivo, abençoa os seus sonhos, seus projetos. Vivo, abençoa os seus filhos, a sua esposa, a sua família. Porque é isso que Jesus está nos ensinando. E olha que coisa tremenda. Depois dele abençoar, partindo dos pães, deu os seus discípulos. Olha que coisa tremenda. Os discípulos não tinham nada, porque Jesus mesmo falou para eles, dai vocês a esse povo aí de comer, só que eles não tinham nada. Mas eles falaram, olha, tem alguém aqui no nosso meio que tem 5 pães e 2 peixes. E eles pegam, então Jesus agora vai operar um milagre no meio do povo. E agora Jesus pega o pão e o peixe e dá na mão dos seus discípulos e fala, agora vocês têm algo para dar para esse povo. E olha que coisa tremenda. E deu os discípulos e os discípulos a multidão. Agora Jesus está ensinando a multidão que o acompanhava, está ensinando os discípulos que quando nós agradecemos a Deus, Deus faz a multiplicação na minha e na sua vida. Pastor, eu já lutei tanto, eu já fiz tantas coisas, eu já tentei e até hoje não deu certo. Só não deu certo por causa de uma coisa. Você está esquecendo de apresentar para Deus. Você está esquecendo de falar com Deus que te criou. Você está esquecendo de falar com aquele que faz maravilha diante dos nossos olhos. Os discípulos viram diante dos olhos deles. E eu tenho certeza que você que está me vendo aí vai viver também um milagre de Deus na sua vida. Você vai ver maravilhas acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque a partir de hoje você vai aprender a abençoar e não reclamar, não murmurar. E olha que coisa tremenda que esse Deus nos ensina. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos
cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Olha como que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, Ele não faz um milagre na vida de uma mãe, de um pai e esquece do filho. Não, não, não. O nosso Deus, quando Ele começa a operar maravilhas, Ele faz para que todos possam gozar dos benefícios que Ele traz sobre o seu povo. E eu quero dizer que você vai ter esses benefícios de Deus na sua vida. Porque aquele que multiplica pães e peixes, Ele não parou de fazer milagres. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então tem milagre para acontecer hoje na tua casa. Ah, pastor, mas não aconteceu ainda, mas creia que vai acontecer. Você veja bem que Jesus operou um milagre maravilhoso. Foram, depois do milagre, 12 cestos cheios. Para que Jesus fez isso, pastor? Para não desperdiçar. Porque nós somos seres humanos. E Ele está nos ensinando a não desperdiçar. Por quê, pastor? Porque se desperdiçar vai faltar. Você veja bem que Ele fala aqui, que comeram todos. Tinham quase, olha só, 5.000 homens. Imagina só, 5.000 homens sendo alimentados por um milagre da parte de Deus. É isso que vai acontecer na sua vida, você que está me vendo. É isso que vai acontecer na sua família. Não vai ser só os homens da sua casa. Vai ser as mulheres e as crianças. Às vezes você está pensando, pastor, esse mês o salário não vai dar nem para fazer uma compra. Mas agradece antes para você ver se você vai fazer ou não vai fazer a compra. Agradece antes, abençoa, que o meu Deus vai fazer o milagre da multiplicação na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele vai mudar o quadro e o cenário que você está vivendo. Porque Ele sempre desejou abençoar o seu povo. Mas muitas das vezes, porque o milagre está demorando a acontecer, o povo abandona, o povo para, o povo desiste. Nós vemos que tinha 5.000 homens no deserto. Eles não estavam num lugar tranquilo, onde tinha uma cadeira para eles sentar, uma televisão para eles ver. Não, não, não. Eles estavam no deserto e sentados no meio do mato, na relva. As coisas não estavam boas. Mas quando Jesus fez o milagre, Ele não fez só para os discípulos ver. Ele fez para todos que estavam o seguindo. Porque aquele que segue Jesus não tem falta de nada. Guarda isso. De repente você que é empresário, está pensando o que vai fazer esse mês ou mês que vem, ou que vai fechar a tua empresa. Não, não, pense assim. Pense positivo. Pense, eu vou apresentar esta empresa para esse Deus que esse pastor está falando. E esse Deus vai fazer algo. E você vai ver que Ele é um Deus fiel. Eu estou pregando aqui para você ouvir que esse Deus é um Deus que faz. É um Deus que opera. É um Deus que não desiste de fazer maravilhas no meio do seu povo. Eu quero fazer com você que está me vendo aí agora uma pequena oração para que você possa ser abençoado, ser abençoada e tomar posse do milagre, porque este ano ainda você vai contar as maravilhas que Deus fez na sua vida e as pessoas que estão à tua volta vão dizer: foi Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Feche teus olhos agora, coloque a mão no seu coração, na altura do seu peito, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, eu ministrei a tua palavra
Palavra essa de multiplicação de pães e peixes. Palavra essa de milagres extraordinários. Palavra essa que o Senhor, antes de fazer o milagre na vida do povo da multiplicação de pães e peixes, o Senhor curou quem estava doente. Meu Deus, eu quero profetizar que essa palavra é tão poderosa que ela vai curar aquele que está vendo este programa de televisão, se estiver enfermo, e aquele que não está enfermo, mas está precisando de um milagre da multiplicação. Eu não sei se a multiplicação de pães, de peixes, de dinheiro para honrar com seus compromissos financeiros, mas eu tenho certeza que o Deus que eu estou falando, Ele vai trazer sobre você, sobre a sua casa, sobre a tua família, a bênção que você precisa, a bênção que vai mudar a tua história, a bênção que vai fazer você ver as maravilhas de Deus, porque eu li na palavra do nosso Senhor que a bênção do Senhor aqui enriquece e ela não acrescenta dores. Receba esta humilde oração, receba esta palavra, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus e que esta palavra mude a tua história, para que um dia, quando nós nos encontrarmos na rua, você possa testemunhar que o Deus que nós acabamos de falar, Ele mudou a sua história e te fez vencer para a glória de Deus e nossa alegria, no nome de Jesus. Amém. Receba essa oração, receba esta palavra, fique com Deus e o Senhor te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Amém.